disciplinado demanda esforço e implica lidar com algum grau de desconforto, mas gera resultados mais do que compensadores. Primeiro, disciplina dói. Você tem vontade de ir ao shopping e tem que ir à escola. Você tem vontade de passear, tem que trabalhar, tem vontade de assistir televisão e tem que lavar louça. A segunda notícia é que aquele que não fizer contato com a dor da disciplina, cedo ou tarde fará contato com a dor do arrependimento. E a terceira notícia é muito boa. A dor passa. Se você fizer uma análise pregressa da sua vida, você vai perceber que as coisas em que você teve sucesso foram aquelas em que você foi disciplinado, como regra geral. E as coisas em que você não teve sucesso foram aquelas em que você não construiu suficiente disciplina. Não é algo que nasce com você, não é algo que você... nossa, aquele cara é disciplinado, aquele cara é indisciplinado e vai ser assim pelo resto da vida. Não. É a combinação de dois grandes fatores. O primeiro deles é você entender o seu grande porquê de fazer aquela situação. Então, se você quer executar alguma coisa, você precisa pensar o porquê que eu quero ela. Então, isso vai te dar cada vez mais clareza, vai te dar mais vontade. Só que só isso não basta. Muitas pessoas param aí. E eu quero te recomendar somar mais um fator, que é alinhar expectativas. É o ato de você alinhar o resultado pós-concretizado. O importante é você focar aonde você vai chegar. O dia a dia, ele faz parte de uma rotina, mas você já acorda sonhando com o que você mais quer. Seja uma promoção no seu trabalho, seja, sei lá, vencer uma maratona. Mas pode ser coisas simples, assim. A gente tem que sempre pensar, imaginar o que a gente quer, porque a disciplina é mais um caminho, é o seu percurso diário até você conquistar o seu sonho. Então a disciplina é um hábito. Esse hábito de fazer isso cria um condicionamento que nós vamos construindo lentamente. Não será de um dia para a noite com uma boa resolução. Vamos sair daqui hoje a partir de amanhã. Não, a partir de agora. Tudo que é marcado para amanhã não chega nunca, porque amanhã tem outro amanhã. Não marque dados, nem prazos, comece. Daí a disciplina é um hábito que nós criamos, condicionamos dentro de uma escala de valores e submetemos. Então, são hábitos que nós incorporamos. A disciplina está em estabelecer os compromissos dentro de uma pauta ideal. Condicionar-se, criar o hábito e realizar. As pessoas disciplinadas são mais produtivas, mais confiáveis. Elas passam uma coisa boa para as demais que gostam de estar ao lado delas. Então analise como é que está o seu grau de disciplina. E isso pode ser verificado especialmente com relação à maneira como você lida com os seus compromissos, com os seus horários, com suas responsabilidades. E também como você cuida de sua saúde, das suas coisas, do seu desenvolvimento pessoal. A disciplina aumenta a nossa capacidade de aprender e, a partir disso, realizar. As pessoas disciplinadas são, portanto, mestres de si mesmas, veja só. Aprendem, produzem, criam, alcançam os resultados que sonham e, o mais importante, são mais livres. A disciplina não aprisiona, liberta você da pressão externa e do sofrimento que vem dos sonhos não realizados, das frustrações autoprovocadas, da miséria, da desesperança. A disciplina não está fora de nós, mas a disciplina está dentro de nós. Ela é um ímpeto, é um estímulo, é uma vontade que faz com que nós possamos colocar em prática os nossos objetivos, a nossa vontade, pois sem disciplina, a nossa própria vontade ela acaba se dispersando, ela se perde. Não há vontade que possa se tornar uma realidade se nós não tivermos disciplina. Se você não tiver disciplina, você não alcança nada. Rodney, você
Aí, gente, façam um excepcional dia. Façam um excepcional dia. Eu vou abrir aqui. Isso aqui já vai ser tema também do assunto de hoje. Eu não vou carregar demais a internet aqui. Aí, gente, então façam um excepcional dia. Com essa frase de hoje a gente já começa a aula, né? Que quando eu venho aqui para vocês eu falo façam um excepcional dia. Eu não estou falando tenha, né? Porque para ter um excepcional dia, o que a gente tem que fazer? Né? O que tem que acontecer? A gente tem que fazer, né? Então a gente já começa falando de prática aqui, né? Já começa falando de prática, né? O que a gente está praticando aí nos nossos dias? Isso aqui, esse tema de hoje, né, como todos os temas, né, eu falo, hoje não tem apresentação, hoje vai ser a gente falando aqui, então, se vocês quiserem, anotem aí, o pessoal abriu o Instagram aqui, inclusive, também já vou falar isso aqui, bom dia quem está entrando aí, John, Evandro, hoje nós vamos falar de prática, practice, John, practice, nós vamos falar de prática. Inclusive, eu já abri aqui o Instagram para praticar, né? Para praticar aqui, eu não tenho o hábito de fazer live, então já estou praticando aqui ao vivo com vocês também, né? E eu falo, né, o tema da aula, eu não fico, né, bolando ele vai do que acontece na semana, né, das coisas que chegam, das coisas que eu também sinto que eu preciso aí praticar. E aí ela pinga aqui, eu falo, pô, esse tema, e de repente ela deslancha, as coisas vão acontecendo, vão se montando, inclusive até agora há pouco, eu notei mais uma coisa que eu não tinha, que eu acabei de fazer uma leitura, né? Todo dia de manhã eu faço uma prática de meditação, né? Eu faço uma prática de treino físico, então eu levanto agora estou levantando um pouco mais tarde, estou levantando às 4h30, 4h30, 4h35 eu levanto, vou treinar todos os dias, exceto as quintas-feiras, que as quintas-feiras eu tenho uma outra aula às 5 da manhã, então eu levanto às 4h30 por causa da aula, então é uma outra prática. E aí eu treino, eu volto, tomo meu banho gelado todos os dias para acordar, né, de manhã, sempre gelado para acordar. Isso também é uma prática que mudou tudo, né, mudou muita coisa, mudou praticamente tudo, né, que eu faço. Então, a prática, depois eu vou, faço minha meditação, minha leitura da Bíblia. Isso aqui de todos esses que eu falei, é o que eu não abro mão. Se tiver que abrir mão de todos os outros, esse aqui eu não abro mão. Que inclusive é o que traz os códigos que eu compartilho aqui, né, com vocês, que eu uso no meu dia a dia, que eu pratico. Os códigos que eu pratico também, e eu pratico mesmo, né? Então, para começar a entender, a fazer, né, começar a fazer meditação, começar a me aprofundar, começar a conseguir fazer essa prática de domínio mental, que é a meditação, eu tive que praticar. Prática todo dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda, né? Domingo a domingo não, né? De segunda a segunda, segunda e segunda. 7 segundas, tem 7 segundas na semana. Prática todo dia, todo dia. Seu corpo não sabe quando que é sábado, quando que é domingo, quando que é feriado. Se você não praticar, ele vai perder do mesmo jeito. Vai perder do mesmo jeito. Então, prática todo dia. E eu estou falando disso, né, porque a gente está hoje na 9ª semana, graças a Deus, né, e graças à prática, né? Então, hoje, talvez, a prática já está melhor do que na primeira aula, né? Tem pouquíssimas coisas anotadas aqui, nós vamos falar aqui, hoje é bate-papo aqui mesmo, colocar na prática, né, o que a gente aprendeu aqui, o que a gente vem desenvolvendo. Eu falei disso porque eu percebi isso, né, muitas coisas que eu precisava aqui desenvolver na semana, e até comentei, conversei um pouquinho com o André isso aí, né, mandei uma mensagem, falei, cara, é tão simples, né, é só praticar, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Xiii.
Gente, acabou a bateria do Note. O Fábio tá carregando aqui, já volto. E aí, faça um excepcional dia. Nós estamos voltando aqui com a live. Caiu aqui, mas nós vamos reiniciar que caiu a computador aqui, ó. Parou o Zoom, mas já estamos de volta. E aí? Todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo aí? Tudo certo? Tudo certo, massa. Eu perdi meu plano de fundo, massa, aqui, ó. Vou deixar assim, né? Pronto, então vamos lá. A gente estava falando de prática, né? Estamos falando de prática. E aí, Paty? Manda aí para o pessoal aí que eles vão falar de prática. Então, como eu reiniciei aqui também no Instagram, eu vou falar novamente, faça um excepcional dia. Faça, como eu falei, né? Faça, porque para a gente ter o excepcional dia, a gente tem que fazer, e fazer é prática. Eu estava falando das minhas práticas aqui para vocês, né? E olha que louco, né? Isso aqui que aconteceu. Eu estou num outro lugar, isso aqui já vou pegar o gancho do que a gente vai falar, né? O que aconteceu aqui de cair o Zoom.
eu estou num outro lugar, estou fora de casa, né? Estou com outro computador, que não é o que eu normalmente faço a aula, e estou com a internet aqui, ela está meio, né, não está 100% aqui, 110%, né? E, pô, no fim, eu acabei de tirar o computador da tomada agora, né? Só iniciei aqui, só esse tempinho aqui dele carregar tudo, descarregou. Né? Não deu aviso, nada aqui, caiu. Eu já tinha deixado meio preparado o carregador. Mas olha que louco, né? Então, a gente está falando de prática, né? E o que a prática leva a gente a fazer? Eu estava falando por que desses temas também, né? Porque sempre é um tema que surge aí de conversas, né? Eu até estava comentando, acho que do André, né? Na hora que caiu aí, eu falei com o André essa semana, é isso aí, né? Mas que mandei uma mensagem para esses dias, falando, ó, o negócio é tão simples, né, cara? É só a gente colocar em prática, né? Coisinhas pequenas assim, né? Todo dia a gente vai ter o resultado, né? É simples, né? Só que é simples, mas às vezes não é fácil, né? Então, pô, outro dia eu até perguntei aqui, né, pô, como é que tá a prática aí das tarefas, né? Muita gente fala, puta, eu não estou fazendo, e eu sei que isso aí é muito comum, né? É muito comum, eu já fiz muito isso aí. Comprar livro e não ler, comprar curso e não fazer até o final. Pô, pega, né, vai fazer um negócio, pô, tem um monte de coisa, um monte de tarefa, coisa que eu não faço, e aí é uma prática também, não fazer é uma prática, né? Não fazer é uma prática. E o que toda prática leva, né, a gente a acontecer? Toda prática leva você a criar um hábito, né? Toda prática leva você a criar um hábito. Olha que louco, né? Então, quando a gente fala de praticar, né? Praticar sempre, a gente está praticando alguma coisa, sempre está tendo resultado, né? Sempre é o resultado de uma prática, né? Eu já perguntei o que a gente mais está praticando, né? E talvez a maior dificuldade é falar, putz, como que eu faço para praticar aquilo que eu preciso fazer, né? Pô, eu tenho que ter um resultado, eu tô com um negócio que eu tô com uma trava, que eu tenho um bloqueio aqui que, pô, tá, eu não consigo fazer isso, né? Não consigo fazer dinheiro, não consigo falar não consigo aparecer, não consigo falar, né? Qual que é a trava? Eu não conseguiria vir aqui e falar aqui para essa galera aqui, ó. Vamos ver, deixa eu ver aqui, vamos ver se eu vou convidar um aqui para falar. O coração já gela, já, né? Já gela. Percebe? Então, a prática é o que vai levando a gente a destravar as coisas, né? E quais são as travas que a gente tem? As travas são hábitos também, né? São hábitos, são coisas que estão gravadas ali também, né? E além dos hábitos, a gente tem os bloqueios, que também está gravado no mesmo lugar, né? E ele normalmente acaba virando um hábito também, né, de se esconder, né? É um bloqueio, a gente se esconde porque tem um bloqueio, e isso aí vira um hábito de ficar fazendo isso. Isso aí que é um negócio sem fim, né? Você não consegue sair disso aí. Bom dia, a pessoa está chegando, Roberta, Gisele, bom dia, gente, excelente dia. É uma prática que a gente não consegue sair, né? Mas por que a gente não consegue sair? Porque a gente não entende como é que funciona muitas vezes, né? O entendimento é o primeiro ponto, né? A compreensão de que tem isso é o primeiro ponto para a gente começar a sair. Olha aí. Primeira coisa, consciência, né? É ter consciência que isso aí acontece, né? A gente tem que saber como é que a gente funciona. Pô. Pra você usar um celular, para você dirigir um carro, você tem que saber como é que ele funciona. Como é que faz? Ou será que a gente sabe exatamente como é que a gente funciona? Quando a gente fala, eu falei hábito, né? Pô, o que é um hábito? Como que ele se instalou aí? Você sabe como é que ele se instalou aí? Como é que ele entrou aí dentro de você, que ele faz tudo isso aí? Ó? Ninguém faz nada a não ser por hábitos. Ninguém faz nada a não ser por hábitos. Então, quando você vai praticando, a repetição vai gravando aquilo lá, porque como é que funciona? Toda vez que você faz alguma coisa, ele faz uma conexão neural, né? E aquela conexão cria uma memória. E ela vai se fortalecendo. Quanto mais você faz aquilo, mais ela vai fortalecendo, mais ela vai fortalecendo. É aquela trilha que você passa toda hora, passa. Uma trilha, né, não fecha, que nem você abre uma trilha na mata. Se você ficar passando ali sempre, você vai abrindo. Então, ela vai ficar fortalecida. Vai ficar fácil de passar ali, né? Fácil que se você não ficar andando ali, o que vai acontecer? O mato vai tomar conta de novo ali, daqui a pouco não tem mais trilha, acabou a trilha. É assim que também desfaz um hábito. É assim que também desfaz um hábito. E os hábitos, e aí foi um negócio que eu comecei a refletir sobre esse negócio de prática, já estudei muito sobre hábitos, inclusive recomendo vocês que leiam O Poder do Hábito. Puta, que livro sensacional. Sensacional. Para entender como é que funciona, né?
Ele é grossinho assim, mas é um livro muito bom para aprender a praticar. Né? E praticar, né? O que fala nele também, né? Traz também coisas para a gente colocar em prática, né? Falando dos hábitos. Só que os hábitos, eles são microprogramas limitados. Então, mano, eu estava refletindo sobre isso aí, porque eu falei, eu comecei a pensar mesmo sobre isso. Eu estou falando, eu estudei muito sobre hábitos, mas eu nunca vi falar isso. E a hora que eu vi essa ficha, eu falei, cara, hábitos são programas limitados. Ele não sai daquilo ali, ó. Ele não sai daquilo, você cria um hábito. Então, olha só que doideira que veio na minha cabeça aqui, ó. A gente é praticamente um robô biológico. É um robô biológico. Você fica assim, ó, esse hábito, esse outro hábito. É um empilhamento de hábitos. Você pode ver que toda hora você faz a mesma coisa, tem os mesmos comportamentos, repete as mesmas reações, repete tudo. Tudo é um empilhamento de hábitos. Cara, a gente não faz nada fora disso. Se você não bota consciência. Se você fica vivendo no automático, sua vida é ser um robô biológico, repetindo um conjunto de pequenos programas limitados, porque o hábito só sabe fazer aquilo, porque ele não aprende nada novo se você não colocar nada novo lá, né? Se você não abrir uma trilha nova lá. Olha que doido, né? E aí, qual hábito que a gente está criando ali? Que hábito que a gente empilhou ali? O que acontece é o seguinte, ó, percebe isso aqui, ó. Isso aqui é muito louco. Você, né, eu falei que cara, tudo que a gente faz são pequenos hábitos. Então, você vai escovar o dente, você vai ficar pensando, já virou um hábito, já está um programa certo no teu inconsciente, lá no seu subconsciente, você só executa. Você nem pensa, vou escovar quantas vezes aqui, tal. E quando você está escovando, provavelmente você está pensando em outra coisa, porque você não precisa, você já tem um hábito. Inclusive, aquele pensamento que você está tendo, aquela forma de pensar também é um hábito. Então, você nem percebe como ela está funcionando, ela só está chegando. É um hábito de pensar daquele jeito, escovando o dente, e você está viajando ali, ó. Também é um hábito. Um pequeno programa limitado que está rodando sozinho. Se você não bota o dedo ali, não puxa o freio. Só que eu estou te falando agora aqui como é que funciona esse negócio, né? Estou te falando agora, presta atenção, ó. Está rodando sozinho. Você está se distraindo aí, ó. Está rodando sozinho. Volta, opa, para. Na hora que parou, peraí, aí você já começa a ver diferente. Você já começa a falar, tem um negócio aqui. Aí você para de ter pensamentos e começa a pensar. E isso, o que acontece? Eu falo, opa! Deu um grito, porque assim, ó, quebra de padrão. Ele está esperando por isso aqui. Ó. Já saiu fora do que vocês estavam esperando aqui, talvez. Ó. Tomou susto. Né? Falou, por que doideira que é essa aqui? Ó? Uma quebra de padrão. O que é uma quebra de padrão? Sair fora dos seus hábitos. Sair fora dos seus hábitos. Só que quando quebra o padrão, o que acontece? Puta, quando quebra o padrão é doído pra caramba, né? Porque você está acostumado a ter hábito. Olha por que você não consegue trocar os hábitos. A Paty mandou aqui, amigo, eu não acho que mudamos os hábitos, se ele já está instalado. Eu acredito que inserimos novos hábitos que sejam antagônicos ao que queremos mudar. Então, legal isso que a Paty falou. Pensamentos e hábitos, você não, na verdade, é assim, você não elimina hábitos, né? Você nunca elimina hábitos. Né? Os hábitos, eles podem ser trocados, assim como os pensamentos. Você não elimina um hábito. Não elimina. Só que você consegue trocar ele por outro. O que você vai fazer? É exatamente o que eu expliquei no começo, né? É a trilha neural. Você enfraquece aquela trilha que você não quer e fortalece outra que você quer. Simples assim, ó. Simples assim. Simples assim. É simples, mas não é fácil às vezes, né? É o que eu falei no começo. É simples, pô, é simples pra caramba. Só que agora você está entendendo como é que funciona. Começa a enfraquecer o hábito que você está tendo ali, ó. Ele vai ficar lá no fundinho, mas você enfraquece. Deixa o mato crescer ali, amigo. Deixa o mato crescer lá, deixa ele. Vai abrir a outra trilha que você quer, pô. O que tá travando aí, ó? Então, o destrave, né? O destrave é isso, ó. É começar a trocar as trilhas, é trocar os hábitos. Né? É os hábitos que a gente tem de pensar, os hábitos que a gente tem de agir automaticamente. Agora, quando você começa a colocar consciência, o que acontece? Aí você começa a colocar quebra de padrão, intencionalmente. Intencionalmente. Pô, aí eu falei isso aí agora, esses tempos que a gente está vivendo agora, gente, né, de época de eleição aí, lá para segundo turno, uma puta polarização, meu, cada pessoa tem um pensamento sobre isso. Não interessa se as pessoas acham que estão do mesmo lado.
né? Um acha que é de um lado, outro acha que é de outro, está todo mundo de acordo. Não é mentira. Cada um está pensando uma coisa, cada um tem uma justificativa completamente diferente na tua cabeça para escolher um lado ou outro. Não tem jeito, assim, ó, cada um pensa uma coisa diferente, completamente diferente. Tem hábitos diferentes, tem coisas diferentes ali. E muitas vezes, né, a maioria, de qualquer lado, isso, gente, não tem essa. Tá vivendo aquilo ali sem parar para pensar, assim, cada um tem a sua justificativa. E às vezes ela trava, porque o cérebro da gente ele fica querendo, inclusive, confirmar aquilo que a gente acredita. Então, assim, esse negócio de ficar tentando um convencer o outro, mano, isso aí é pura perda de tempo, porque as pessoas já se convenceram. Cada uma já se convenceu dos seus motivos, e, mano, tá tudo certo. Se aquilo ali faz bem ou mal para ela, é responsabilidade dela. O que a gente pode fazer aqui é só isso que eu estou fazendo. Vim aqui esclarecer para você, gente, o negócio é o seguinte, funciona assim, assim, assim. Mano, escolhe o que você quer. Intencionalmente, conscientemente. Pô, que prática que você está fazendo aí? Isso aqui é uma prática. Por isso, todo dia eu sento lá, eu faço minha meditação, eu faço minha leitura da Bíblia. E aí eu vou, e falar em leitura da Bíblia, né? Hoje eu queria entrar uma parte mais técnica mesmo aí, de explicar esse lance aí dos hábitos e tal, da prática, porque, putz, sem conhecimento de como é que funciona, você não tem como trocar, né? Pô, a pergunta não, né? A colocação da parte aqui foi sensacional. E é isso, ó. Olha que simples, né? Não fica fácil ilustrar dessa forma, fala, pô, uma trilha no mato, né? Pô, tô passando, é igualzinho no nosso cérebro. E aí ontem, eu estava fazendo uma leitura, eu já falei aqui que tudo é igual, né? Tudo se repete, né? Nós somos um pequeno universo dentro de um universo maior e tudo vai se repetindo. O nosso universo, né? Nossa galáxia dentro de um universo maior repete os padrões, a mesma coisa. Repetição de padrão. Hábito é repetição de padrão. Você cria um padrão. Um hábito também é um padrão. E aí eu estava fazendo a meditação ontem, a leitura, e aí eu li isso aqui, eu falei, cara, e aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Olha como que é louco isso aqui, né? Como que a gente extrai um código de um lugar, né? Eu falei, eu estou lendo o livro dos códigos, né? O livro dos códigos, o pessoal costuma chamar de Bíblia. E aí de lá eu extraio bastante código, eu aprendi a ler, né? Só comecei a praticar. E no começo, meu Deus do céu, aquilo ali foi um martírio. Eu só comecei a ler porque eu estava no programa lá de alta performance, que era uma das tarefas ler. Falei, mano, se eu não fizer essa tarefa, eu não estou fazendo o bendito do programa, né? Se eu quero o resultado que o programa me promete, que são, vamos viver 10 anos em um, vamos avançar 10 anos em um. Então, pô, se eu quero isso, eu tenho que fazer o que o cara está propondo, né, mano? O cara é o mentor do negócio, então eu vou fazer, né? Comecei a fazer. Foi uma quebra de padrão, só que aí uma hora eu comecei a entender. E aí eu comecei a aprender como é que tira código dali, a entender o que o negócio quer dizer, né? Tudo que tem ali, e a simbologia e a parte literal, né? Mas a começar a compreender. E eu estava fazendo uma leitura, olha que louco, eu até ia começar com isso aqui, ó, de Salmos 122. Né? Aí o Salmo diz assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Esse é o primeiro versículo aqui disso aqui. E só de ler isso aqui, caraca, mano, me veio um insight que é o seguinte, ó, olha que doideira. O que quer dizer isso aqui, né? Tava falando dos judeus, eles saíam lá de Jericó, iam para Jerusalém, acho que uma vez por ano. Jerusalém era onde tinha os templos lá, e eles iam festejar a Deus, né? Eles iam louvar e tal. Só que esse trajeto aí era tipo como se os caras estivessem saindo do litoral de São Paulo e subindo para São Paulo a pé, assim, ó, tipo, um era 300 metros abaixo ali no nível do mar e o outro era 700 metros para cima. Então era uma subida, assim, né? E eles iam subindo, cantando e tal, né? E aí eu li isso aqui, pô, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E aí eu coloquei, os judeus iam para Jerusalém, né? Porque lá tinha o templo de Deus, só que tinha uma grande subida. Então, vamos lá, vamos entender qual que é o código disso aqui, ó. Né? O que é Jerusalém? Aí eu vou transformar isso aqui na alegoria. A alegoria é o seguinte, os caras estão saindo da terra deles lá para cima, né? Lá para Jerusalém, onde tem o templo de Deus, a igreja, né? E para louvar, né? O que eu estou falando para vocês aqui? Alegrei-me quando me disseram, chama para o céu, vamos à casa do Senhor, a casa dos senhores, de cada um dos senhores aqui. André, Karen, Bianca, Patrícia, que está aqui, Yane, Leia. A casa dos senhores. Onde que é a casa dos senhores? É dentro do pensamento de vocês.
Se lá está falando para mim, vamos à casa do Senhor, pô, eu me alegrei quando eu vou para lá, porque eles queriam ir lá para rezar, para orar, para louvar, para dançar. Porque tinha alguma coisa lá. Eles iam lá, eles pegavam alguma coisa, tinha alguma sensação, alguma coisa ali que deixava eles desse jeito aí. Alguma coisa tinha lá. E aí eu estou vindo falar para vocês assim, ó, na casa dos senhores, eu não transferi isso para cá agora. Na casa de cada um de vocês. Onde que é a casa de cada um de vocês? Aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá para a casa de vocês. Vamos lá para a casa de vocês para entender como é que funciona. Deixa eu pegar, eu vou pegar aqui o salmo, porque tem uma outra parte aqui bem legal. Peraí. Que legal, eu cheguei aqui, inclusive, tinha uma Bíblia aqui aberta já na casa. Bom, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças em nome do Senhor. É muito louco, né? Porque eu sempre levei as coisas da Bíblia como muito religioso, né? Mas tudo que a gente começa a entender ali, os códigos, pô, tá falando da gente ali, né? Que é o manual, por isso que eu falo. Então, quando fala, Deus está nas igrejas. Quem é a igreja? A igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Então, Deus está em nós também. Só que quando a gente esquece de ir para dentro da nossa cabeça, onde que a gente fica? A gente fica viajando. Olha o lance da prática. O que ele estava falando que é? Pô, a gente fica vivendo por hábitos, né? Só que a gente sempre está praticando um negócio e está criando essas trilhas sem perceber. Quando eu falo, vamos para a casa dos senhores, para cada um dos senhores que estão aqui, vamos para a casa de vocês, vamos entender como é que funciona lá dentro, mano, aí vocês vão ficar alegres pra caramba, porque vocês vão entender como é que faz para mudar isso aqui. Como é que faz para mudar isso aqui. Vamos começar a extrair esses códigos aqui. Ó. E aí, né, hoje de manhã, lendo agora, um pouquinho antes de entrar aqui com vocês, eu li o 123 lá, fala, né, tipo, que eles estavam subindo, e aí, de repente, eles olham lá e falam, puta, cara, mas será mesmo? Né? Quando a gente não faz isso assim, ó, você tá num trajeto aqui, aí você escolheu né, tá aqui hoje de manhã para ouvir um negócio, para entender sobre prática, e aí, de repente, você fala, meu, o que eu acabei de falar? Você vai ter que fazer quebra de padrão para mudar o que você está fazendo. Você vai ter que começar a fazer um negócio diferente. Para fazer isso, você tem que ser consciente, porque você ficar... Né, se você não prestar atenção no que você está fazendo, né, desde a hora que você acorda, sabe por quê? Na hora que você acorda, né, acho que falou inclusive no vídeo, né, que você desliga lá o relógio e fala, não vou, mano, você perdeu. A diferença foi no outro que eu vi, você perdeu, você já perdeu 1-0 para o relógio. Você já começa com 0, fala, putz. Aí você fala, eu ia treinar hoje, mas aí hoje eu não vou. Pô, perdeu de novo. Acabei de falar para vocês o que eu fiz aqui na minha rotina, né? Eu levantei hoje, pô, tô fora de casa mesmo, pô, mas fui dormir era 1h da manhã, levantei assim, fui treinar, voltei o banho, mesma coisa, tudo uma coisa. Fiz minha rotina de manhã aqui, ó. Se eu perder pro relógio, se eu perder pro chuveiro, se eu perder pro treino, se eu perder pra meditação, se eu perder pra tudo, se eu perder pra bateria que acabou aqui, pô, acabou. Acabou, quebra de padrão, mano, eu vou ter que me virar. Só que quando você começa a fazer isso, você começa também a praticar isso aí. Só que cada vez vai vir diferente, né? Quebra de padrão é quebra de padrão, né? Não tem padrão. Cada vez vai vir diferente. Mas também é uma prática você começar a fazer isso. E aí, quando começa a acontecer, você começa a ficar veiaco, já você fala, meu, pô, eu não vou me incomodar com isso aqui. Eu só vou fazer o que tem que fazer. Prática. Vou colocar em prática. Pô, eu levantei aqui, então, não sei o que, tem que lavar a louça, tem que isso. Eu vou lá e faço. Bota a prática. É tudo. A gente tem que começar a entender que tudo influencia. Porque quando você começa a fazer isso, você perdeu o outro, perdeu pro relógio, perdeu para não sei o que, você vai falando, puta, aí você já começa a desanimar, você fala, seu dia você já começa com 3-0 ali para as coisas. Você já começa. Percebe? Como que a disciplina é importante nisso aqui? A disciplina é a liberdade. Porque você, muitas vezes, não é livre para desistir ali, para sair ali da cama. Né? O relógio toca. Se você não tem disciplina, pô, perdeu o relógio. Você não conseguiu vencer. Está preso num pensamento, está preso num padrão. Está preso num padrão. Então, ao mesmo tempo que o hábito ajuda a gente, né, ele também aprisiona se a gente não colocar isso aí no foco. Eu estava falando desse outro trecho que eu li, né, que fala, pô,
Os caras estavam na subida lá, tava tudo cantando, tal, feliz, né? Não, beleza, que nem aqui, mano, pô, legal, vamos na aula lá, vamos entender o negócio, vamos entrar para nossa cabeça aqui, entender como é que funciona, puta, que massa vai ser. Aí, de repente você começa a olhar, começa a falar de hábito, começa a falar que eu levanto 5 horas da manhã, que eu tomo banho gelado, que eu não sei o quê. Vocês falam, meu Deus do céu, aí você começa a olhar lá, fala, mano, eu não quero isso não. Aí você começa a olhar para a subida, cara. Você para de olhar para o objetivo, você começa a olhar para a subida. Aí acabou, filho. Aí acabou. Aí você vai olhar só para a subida. Aí você vai ficando, você tá mesmo. Aí você olha até para trás. Olhou para trás, aí já era. Olhou para trás, não olhe para trás. E a autodisciplina tem um dos pontos, um dos passos, né? Dos pilares da autodisciplina é a ambiência. Né? Você começar a gerar uma ambiência, tá num ambiente onde as pessoas vão te incentivar a fazer isso aqui. Ó. Eu jamais vou falar contrário disso aqui. Né? Pô, eu pratico isso aqui, eu pratico. Falei já, toda aula eu falo isso aí, eu pratico tudo que eu falo aqui. Ó. Eu entendi a lei primordial para mim, a lei da semeadura e da colheita. Ela não falha jamais. Funciona com tudo, tão simples. Mas não é fácil, mas é tão simples. Pô, eu tô plantando todos os dias aquilo que eu quero colher. Inclusive aqui, ó, em vocês. Vocês perceberam isso aí já, mas hoje nós estamos na nona aula, e com certeza algumas sementes aí que foram implantadas lá no começo lá já estão dando a cara aí. Ó. Já estão dando a cara aí. Ó. Talvez vocês não perceberam. Então, vocês estão aqui todo sábado aqui, ó. Todo mundo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo todo sábado aqui, ó. E alguma coisa está acontecendo aí, ó. Percebe? Mas agora é hora da gente botar intencionalmente, né? Eu tô fazendo um trampo aqui, eu tô ajudando vocês, mas agora, hoje, é para esclarecer mesmo, né? Para a gente colocar todo mundo, colocar em prática. Colocar para funcionar, senão vamos acelerar esses resultados aí, pô. Vamos acelerar. E agora é o momento de a gente treinar. Pô, cara, eu tô usando esse momento aí de ficar vendo essas redes sociais, a galera se posicionando. Cara, é muito louco, assim, é muito louco, porque você começa a fazer uma... Né, totalmente isento, assim, ó, de opinião, nada. Olhar cada um, ó. Cada um tá no lugar. Eu tenho minha posição, sim, mas, cara, eu olho cada um, assim, ó, completamente sem julgamento, para entender. Falo, cara, que doideira, cara. Olha, e cada um tem uma justificativa. Só que se a gente começa a prestar atenção nisso tudo, o que a gente está fazendo? Pô, começa a transferir isso para dentro também. Começa a ver o que a gente está fazendo aqui, ó. E a gente falando isso aqui, né? É que eu já falei, pô, isso aqui, vocês estão lascados. Vocês vieram aqui, ó. Tenho certeza que isso aqui vai mexer pra caramba, porque isso aqui, muitas coisas que a gente fala aqui é quebra de padrão para você. Né? É uma quebra de padrão para você. Então, percebe? Aí já começa a quebrar um pensamento que você está tendo aí. Já começa a quebrar o pensamento que você está tendo aí. E aí você vai ter que começar, se você questionou, já era, você já quebrou o padrão, você já vai começar a buscar a resposta, já vai começar a fazer uma outra coisa. Agora, quando você sabe e não pratica, o que acontece? Puta, e aí é isso que eu falo, a gente começar a ficar esperto como é que a gente funciona, vai gerar culpa. Isso é inevitável, vai gerar. Você sabe que não está fazendo o negócio ali, aí você vai ficar culpado, o que você vai fazer? Você vai te travar ainda mais. Os bloqueios emocionais que a gente tem, inclusive, né, que é o que trava a gente de fazer muita coisa, né, eles são de duas maneiras, né, ou por repetição, que é um hábito, né, ou por um impacto emocional muito forte, assim, né, igual um trauma de acidente, por exemplo, né, só vai lá, bate o carro, tem um acidente muito feio, depois fica traumatizada, não consegue mais dirigir, não consegue mais andar de carro, fica com medo de andar de carro, né, isso aí foi um impacto emocional muito forte, porque o cognitivo, ele abre o bico ali, ele abre o bico. E aí a informação entra direto ali, aquilo ali cria uma trava. Por mais que foi uma situação ali, atípica ali, sozinha, isolada, mas aquilo entra na cabeça da pessoa e ela cria uma história por conta daquilo ali. Aquilo ali fica anotado ali no consciente dela. Aí ela tem que ter um trampo de tirar. E aí são as duas formas. Ou um impacto emocional muito forte, e aí você pode fazer dinâmicas aí para trazer isso de volta, enfim, né? E aí é uma coisa mais profunda, ou o que a gente faz hábito, que é o que a Patrícia perguntou aqui. Aqui a gente faz, a gente enfraquece isso aí e fortalece um hábito, coloca um hábito melhor, né? Repetição. Só que todo dia a gente está repetindo. E muitas vezes foi implantado hábitos, e assim, quando a gente era criança, imagina, a gente não tinha, hoje em dia, culto, né? Para falar dessas ferramentas aqui, quanto que a gente não tem, às vezes, dificuldade de colocar em prática, né? Umas ferramentas dessas.
Fala, pô, vai desagradar alguém. Fala, vai destravar de falar isso, libera um perdão. Pô, você tá prejudicando você, ó, bota a consciência aí, ó, né? Imagina, só a gente sabendo, entendendo hoje, é difícil, imagina uma criança. E aí o pai, a mãe, o professor, o pastor, o padre, qualquer um, né? Vai lá e fala um negócio, não faz isso daí não. Pô, criança não tem ferramenta emocional para aquilo. Ou fica repetindo, falar para não sei o que, pai, não tenho dinheiro. Não sei o que, a mãe não tem dinheiro. A mãe não tem dinheiro, o que está implantando aí? Está implantando uma mentalidade de escassez, está implantando uma ideia de escassez. Isso é bloqueio de escassez. Moleque, você não presta para nada. Pô, uma vez só isso aí, de repente já basta. Mas vai ter um bloqueio de autoimagem ali. Percebe? Olha o tanto de coisa que a gente não vai acumulando. Pô, isso e aí não é que foi culpa dos nossos pais. Eles deram o que eles tinham ali. Eles deram o que eles tinham ali. Agora a gente está sabendo disso aqui, pô, como é que nós vamos reverter? Prática. Como é que nós vamos reverter isso aqui? Vamos lá, entrar na parte mais técnica aqui, né? Mais importante isso aí, né? A gente prestar atenção para onde que a gente está olhando quando a gente começa a colocar as coisas em prática. Quando eu falo essas coisas aqui, né, que eu faço, não sei o quê, tô fazendo isso aí, pô, às vezes parece difícil pra caramba, mas, cara, eu tô fazendo isso há 2 anos, me empenhando bastante fora, um monte de coisa que eu já tinha vindo acumulando antes, e só tava acumulando mesmo, tá? Não, isso não é vantagem, não, eu só tava acumulando, né? Então, não foi peso extra, nem ajudou em nada, assim, que, nossa, não, acumulou mesmo, ajudou eu começar a pôr em prática e a queimar isso aí. Mas foi um pouquinho por vez, imagina. Um pouquinho todo dia, que é o que a gente incentiva aqui, ó. Pô, as tarefas são tão simples que a gente passa aqui, ó, coisas simples. Só que se a gente não pratica nesse simples, pô, como é que a gente vai avançar a mais ali? Então a gente tem que entender o que a gente tem que fazer intencionalmente. Qual que é o grande lance aqui, ó, né? Pega isso aqui, ó, isso aqui é a chave do negócio. É a gente intencionalmente implantar os nossos hábitos, pô. Essa é a chave do negócio. Você não está só repetindo o hábito o tempo todo. Se você soltar, larga a mão, não fizer nada, que é o que a maioria está fazendo já, na verdade. Se você larga a mão, o que vai acontecer? Você só vai repetir hábito, né? Então, pô, você sabendo disso, vamos implantar hábitos que vão se repetir sozinho, fazendo coisas que vão trazer resultados que a gente quer. Mas eu reclamo, mas não sei o quê, não sei o quê. Pô, troca um hábito já de reclamar. Troca o hábito que você está fazendo. Começa a fazer coisas lá. Pô, por que eu treino todo dia? Porque, cara, eu quero que meu corpo esteja 100%, porque senão, como que meu cérebro vai funcionar se eu tô liberando um monte de toxina, só fico paradão, só fico comendo porcaria, só fico não sei o quê. Pô, eu cortei toda aquela porcaria, eu como bem. Pô, de vez em quando eu até saio da linha. Mas, cara, eu tô numa atividade ali, botando meu corpo aí, pô, para estar 100% saudável, para que a minha mente, né, o meu cérebro, funcione bem. Então, eu estou fazendo intencionalmente, e esse hábito, ele vai conectando outros hábitos, né? Ele é um hábito angular, que ele vai me levar para outras coisas. Pô, isso aqui me ajuda. Se eu estou com cognitivo bom, pô, eu tenho mais energia, eu consigo ler mais, consigo absorver melhor, né? Pô, se você corta o açúcar é extremamente inflamatório. Para quem não sabe disso, é extremamente inflamatório. Vou falar mais uma vez, é extremamente inflamatório. Sabia disso? O açúcar acaba com tudo, cara. E aí o cérebro não vai funcionar bem, né? Imagina como você vai pensar direito com o cérebro todo inflamado. Porra, você raciocina, cara. Seu córtex fica totalmente nublado, você não consegue pensar igual, você fica nervoso. Tanto de toxina, tanto de coisa que você libera. Pode ver, quando você fica nervoso, você só quer tretar, mano. Você não pensa, não raciocina. E aí ele para de funcionar para você dar a resposta de acordo com o que tem que ser ali, ó. Perdeu a linha. E às vezes é só porque não dormiu direito, porque não comeu direito, porque ele não está cuidando do corpo direito. E aí não funciona direito. Então, uma coisa vai ligando na outra, né? As práticas, os hábitos, eles nunca vêm sozinhos. Se você tem o hábito de ficar só parado, deitado no sofá, você vai conectar o hábito de comer errado. Aí vai conectar um hábito de começar, puta que preguiça. Nunca vai me ver. Eu perguntei já aqui em casa. Vocês já me viram falar que eu tô com preguiça? Nunca eu falo que eu tô preguiça. Eu nunca tô com preguiça. Eu nunca tô mesmo. Posso estar cansado. Aí é outra coisa. Mesmo cansado, se tiver que fazer, eu faço. Eu nunca tô com preguiça, cara. Impressionante. Mas faz tempo isso aí, não é de agora, não. Impressionante, cara. Muito mais as pessoas com preguiça, cara. Não existe preguiça, né? Isso é falta de interesse em fazer aquilo que tem que fazer. A minha criança, quando vai para a escola, levanta de manhã, que trabalha o dia do passeio, né, rapidinho. É falta de interesse. Não tem preguiça.
Não tem preguiça. Por isso que eu falo sempre, então troca ou não consigo por eu não quero, né? Seja sincero, eu não quero. Eu não quero. Inclusive, né, eu falei do bloqueio de escassez, é isso também, né? Que nem quando você está no farol, às vezes você tem dinheiro na carteira, você tem as moedas ali, o cara chega e fala, pô, você não deve falar, eu não tenho. Não, você fala assim, ó, hoje eu não quero te ajudar, não que eu não tenho. Você tem. Você está falando que eu não tenho, o que você está fazendo? Aí já... Vamos pegar isso que a gente está falando de ser intencional. Estou falando para o cérebro, eu não tenho. Aí você não vai ter mesmo. Você está gravando essa informação, acho que você não tem. Olha aí. Botou informação lá dentro, porque você está falando da sua própria boca, né? Seu próprio ouvido está ouvindo, está entrando lá no seu subconsciente. Eu não tenho, 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 eu não tenho. Quantos não tem? Você falou, pô, virou um hábito de pensamento que você não tem. Não, você não vai conseguir mesmo. Você não vai ter mesmo, porque ele vai fazer o que eu já falei, o inconsciente, o subconsciente, quando ele pega a informação que ele acredita, ele bota para funcionar na mesma hora. Se você fica repetindo, e aí o que você mais repete no dia? O que você mais vê? Lembra aquele papo todo? É isso. Quando que começa a prática? Pô, o cara falou aí, ó, agora. Não é amanhã, é agora. Pô, você tem dificuldade de fazer, faz um pouquinho, então agora. Agora. Hoje, inclusive, eu quero... Deixa eu ver que horas são. Não, 23 já, nossa. Eu peguei as paradas aí, né? Quero fazer uma práticazinha com vocês aí. Mas deixa eu dar mais uma avançada aqui, ó. Então, o que a gente precisa entender aqui para... Né, como eu falei, o funcionamento para que a gente possa agir, né? Além das trilhas, né? Eu acho que se ficou claro para vocês aí, é questão de entender que o cérebro, por que ele faz isso? Por que ele cria os hábitos? Né? Porque ele quer economizar energia. Simples assim, ó, ele quer economizar energia, né? E olha que louco, se você não treina, se você não realmente não aumenta sua energia, não coloca mais potência, o que vai acontecer? Por que ele quer economizar? Porque ele consome muita energia. Né? E se ele vai estar consumindo energia e de repente você está com uma baixa energia, porque você não se alimenta direito, não treina, não faz atividade, tudo, o que vai acontecer? Pô, sua energia vai ser menor ainda para praticar as outras coisas. Aí ele vai ter que economizar mais ainda. E vira um ciclo vicioso. Né? Vira um ciclo vicioso. Ó, o cérebro, ele pesa 2% do corpo, 2%. 2%. Já viram esse percentual aí, ó, 2% contra 98%. 2% da população mundial é quem tem todo o sucesso e riqueza aí, né? Bem sucedido na vida em todas as áreas, em várias áreas. 2% só. E os outros 98% não. Estão pensando de outro jeito. Estão no automático. Né? O cérebro pesa 2% do peso do corpo, só que ele consome 20% de toda a energia do corpo. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar o tempo todo economizando, porque vai que falta. Se você começa a gastar em outra coisa, ele já liga o alerta, fala, putz, vai que falta. Ele fica tentando te parar, ele fica tentando te frear, ele vai falar, não vai levantar agora, não vai treinar agora. Come esse negócio aqui, que isso aqui é caloria, isso aqui vai fazer você ficar aqui com energia para depois. Pô, que puta papo furado, cara. Sai fora, meu. Sai fora. Sai fora. Coloca isso na cabeça. Eu não negocio com o meu cérebro. Anota isso aí, escreve, porque quando você escreve, você está colocando isso aí no teu subconsciente. Inclusive, eu digo para você falar isso aí, repetir isso aí. Eu não negocio com o meu cérebro. Quando você anota, ele vai, você está colocando para fora o negócio que está dentro. Eu não negocio com o meu cérebro. Você está fora disso aí, meu. Fora, ele vai vir com esse papo furado todo dia, toda hora. Entenda isso, que ele vai fazer isso. E aí vai de você, já sabendo que ele vai fazer isso, sai fora mesmo, senão você fica achando que é você. Você fica achando que é você que está falando isso aí. Ó. Não é você, não. Entende isso aí. Ó. Então, ele está fazendo para economizar sua energia. Mas, que eu marquei aqui, ó. Eu falei que o seu dia é uma sucessão de... Eita. Ai, nossa, que nem minha letra é uma sucessão de tarefas simples. São os hábitos, né? Os hábitos são programas simplificados ali, limitados, né? É uma sucessão disso aí, né? Uma sucessão de tarefas simples. Ó, e quando sai do habitual, né, e isso pode acontecer pontualmente ou pode acontecer várias vezes por dia. Olha que louco essa relação aqui também, que é uma outra coisa, né, que a gente estava falando que o hábito é um programa limitado e que ele vão se repetindo. Quando a gente não coloca intenção, né, quando a gente não coloca consciência, ele fica ali empilhando um monte desses pequenos hábitos aí. E quando sai, né, quando sai do habitual, então, de repente você está numa situação no trabalho e aí começa a isso, aquilo, aí você começa a ter ter desafios aí. Fala, João,
começa a ter desafios aí, né? O que acontece? Pô, aquela ali começa a dar várias quebras de padrão, mano. Isso aí começa a gerar ansiedade. Você começa, meu Deus, você percebe? Sai fora dos seus hábitos. De repente, você está acostumado a trabalhar de um jeito ali, aí começa a acontecer um negócio, o outro. Começa a quebrar um padrão em cima do outro. Assim, tum, 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 tum. Quando sai do habitual, esses pequenos programas, isso aí vira um caos, cara. Se você não está treinado nisso aí, a entender que é assim que você cresce, que é assim que você cria novos hábitos, que é assim que você cria novos padrões, você fica maluco, porque você fica querendo voltar para aquele hábito lá de ficar naquela rotina, ele não pode sair daquele padrão. O cérebro não treinou nisso aí, ó. Por isso que eu falo que eu gosto de problema, eu amo problema. Eu amo problema. Porque aí, quando o problema vem, pô, é um treino, é uma prática de eu sair fora disso aí, ó. Eu não fico num puta de um caos. Eu passo também meus desafios aqui, mas eu já sei, já consigo fazer um movimento para sair fora disso aí, ó, rapidinho. Rapidinho. E às vezes ele toma um pouco mais de tempo, mas eu já sei o movimento. É só eu colocar em prática, pô. E quanto mais treinado eu tô, mais rápido eu fico nesse movimento. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Melhor eu fico. E por isso que eu falo para vocês aqui, dá para fazer. Dá para fazer. Talvez vocês estão ouvindo isso aqui pela primeira vez hoje. Então, hoje já sabe, então, quando que a gente começa a praticar? Agora. Já começa a praticar agora. Já começa a trocar esse pensamento aí, ó. Já começa a entender que é assim que funciona. Já começa a olhar para ele. Fala, puta, esse hábito que eu faço aqui, cara, isso aqui tá me atrapalhando pra caramba. Tá me atrapalhando pra caramba. Seus padrões são os seus patrões. Os padrões são seus patrões. É isso que estão mandando em vocês, se vocês não botar intencionalidade. Então, entenda como é que funciona, por que funciona assim, ó. Vamos lá, condição habitual pode ser pontualmente ou pode ser várias vezes ao dia. Isso aí gera estresse, né? Muita quebra de padrão. Ó. E aí, e é isso também, nas quebras de padrão, né? Você pode fazer uma nova programação, né? Ou uma que te auxilia ou uma que te bloqueia. Quando você tem uma quebra de padrão, que eu fiz agora, que eu gritei e falei, pô, já quebrou o padrão. Ali, de repente, você toma um susto, de repente, você muda ali, ou você muda para criar um bloqueio, né? Fala, nossa, esse negócio aqui tá me... E começa a gerar uma ansiedade, começa essa quebra de padrão. Ou você fala, opa, peraí, essa quebra de padrão me deu um insight aqui, ó, que nem aqui, ó. Acabou a energia do computador. E, putz, cara, já vou usar isso aqui para falar na aula aqui, ó. Foi uma quebra de padrão, cara. Pô, você acha que eu me abalei aqui? Eu nada, cara. Fiquei conversando com o pessoal aqui da live aqui, fui religando, tomei uma água. Enquanto o negócio ligava aqui, ó, tá tudo certo. Pô, de repente, se eu tô muito ansioso aqui, falo, nossa, cara, tô ansioso, tô esfregando a mão aqui. Cara, o que a galera vai pensar? O que a galera vai achar? Putz, beleza, Iane, vai lá. Mas obrigado, tá aí. O que a galera vai achar? O que vai pensar? Quebra de padrão, cara. Se a gente não treina isso aí, ó, a gente fica maluco nos dias. E sem usar intencionalmente, né? Isso vai sendo criado a todo momento, né? E se a gente não usar isso intencionalmente, né, o nosso viés cerebral, cognitivo, ele é negativo. Ele é negativo. Então, se a gente não for intencional na hora de criar os hábitos, de colocar em prática, né, o nosso cérebro vai ficar puxando para o negativo. E aí a gente vai ficar indo na onda dele. Olha que louco. E aí a gente vai estar criando hábitos negativos. É que doideira, né? A gente precisa entender isso aqui, ó. Como que a gente faz as novas programações? Como é que funciona? Criar o hábito de começar a praticar as coisas. Faz o hábito da prática, faz a prática virar um hábito. Qualquer uma. Qualquer uma. Então, sempre que você estiver começando, putz, toda hora você está começando, vou começar agora. Ah, veio um negócio, vou começar agora, vou fazer agora. O que vai começar a acontecer? Tudo que você for ter intenção de fazer, você já vai começar agora. Isso aí também vira um hábito. Olha como tudo dá para virar hábito. E é um hábito que vai puxar as outras coisas, porque se você começa, pô, já começado estamos. Esses tempos aí eu estava, né, no passado lá eu escrevi um livro aí com o pessoal, e esses dias eu estava nisso aí, eu falei, pô, cara, eu vou escrever um outro livro, eu falei, porra, cara, eu já estou escrevendo um monte de coisa no caderno, eu vou começar agora. Eu comecei a escrever naquela hora. Começa agora. Sempre agora. Oi, gente. Tinha para trazer para vocês hoje isso aí, eu quero convidar vocês a fazer uma prática aí para a gente fechar aí o nosso encontro aqui. Espero que tenha ajudado a esclarecer esse lance da prática, né? Como é que funciona, como é que a gente pode trocar esses hábitos, né?
esses programas, como é que a gente pode se programar e usar ele da melhor maneira, só colocando programas que vão fazer a gente crescer aí, construtivos, a maioria deles. E para isso aí, vamos fazer uma pequena mentalização aqui, ó. Muitas mudanças estão associadas a propósitos, objetivos e metas, para iniciar. Eu digo que muitas mudanças estão associadas a propósitos, objetivos, metas, para iniciar uma prática ou colocar em ação. Mas e quantas pessoas estão em um estado que não conseguem colocar em ação porque nada lhes faz sentido? Não tem uma força motriz que lhes dê impulso? Pois é, então, é aí que está. Se você não buscar, né, a gente sempre busca ou a dor ou o prazer, né? Ou a dor ou o prazer. Então, o que acontece? Se as pessoas não tiverem esse impulso, cada vez mais ela vai começar a sentir uma dor mais profunda. Mais profunda. É o famoso prego que está ali, vem. Né? E não tem jeito. Ó. A pessoa, quando está, né, é que nem a pessoa quando está se afogando. O que ela fica aqui? O que acontece? Ela fica aqui tentando buscar sair da água, desesperadamente. Desesperadamente. Mas, de repente, se ela não tivesse ido lá para o fundo, ela não estaria nessa situação. Mas ela foi se afundando, foi se afundando. Chegou uma hora lá, cara, agora eu estou pedindo socorro. Vai ter que ter, alguém vai ter que ir lá tirar ela de lá, vai ter que ajudar ela ali. Só que ela tem que querer ajuda, ela tem que pedir socorro. Né? E uma hora ela vai acabar pedindo. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Mas quando, né, eu venho aqui e falo para vocês, é justamente por isso, porque se a gente fica de boca fechada, a gente mata as pessoas, porque às vezes a pessoa tem que ouvir um negócio que eu tenho para falar aqui, cara, justamente para ter essa, como é que você falou, a força motriz para dar esse impulso. Para ter essa força motriz. O que eu estou falando aqui é para dar essa força motriz, para dar impulso para vocês. Só que vocês vieram buscar aqui. Eu tô com a live aberta aqui do Instagram também. Fala, Deca. Wesley, bem-vindos. Eu estou falando aqui, pô. Então eu estou abrindo minha boca. De repente, cara, não sei o que cada um aqui está passando, o que cada um aqui está vivendo, o que cada um aqui está buscando. De repente alguém está se afogando lá, só com o nariz para fora d'água lá, cara. Chega aqui, mano, eu vou falar, opa, segura aqui, ó. Vem aqui, ó. Chega aí. É isso que vai acontecer. A força motriz vai ter que partir disso, cara. Só que não precisa chegar nesse extremo, né? Mas, infelizmente, muitas vezes chega, cara. E tá tudo certo, faz parte da caminhada da pessoa. Às vezes ela precisa passar por aquilo. Eu já passei por muitas coisas para ter que também buscar essa ajuda aí. Pô, quantas vezes eu achei que eu já tinha que fazer as coisas na força do meu braço, cara. Achei que ia fazer a coisa na força do meu braço. Na força do meu braço. E aí que eu me lascava, cara. Não é na força do meu braço. É com inteligência, com sabedoria. Vou saber como é que funciona. Eu vou fazer, cara, se eu me esforço, pô, é besteira, eu fico tentando gerar uma quebra de padrão aqui, fazer um negócio, não, é só se eu faço aquilo ali virar um hábito, eu começo a construir aquilo ali, puta, vira um negócio mais simples, entende? Não preciso fazer uma força do braço, mas eu já comecei a fazer isso aí por quê? Porque eu deixei também chegar nesse ponto que eu falo, cara, agora não dá mais para ser sozinho. Preciso alguma coisa aqui para mim. E aí vai me dar essa força motriz. Quando eu comecei a ouvir coisas que quebraram meu padrão, me fizeram, né, começar a pensar de um outro jeito, aí começou a força começou aqui. Aí começou até a hora que agora eu tô metendo o pé no acelerador, entendeu? Mas não tava assim. Dá para todo mundo chegar assim. Então por isso, por que eu venho aqui? Porque as pessoas vêm e falam, puta, então dá para fazer isso? Porra, lógico que dá, cara. Aí, ó, lógico que dá. Né? Mas elas só vão ouvir, né? Primeiro, se elas buscarem, segundo, se eu estiver aqui. Se nem ela ligar o celular, e se quando ela ligar eu não estiver lá para ela ver, né? Não tem jeito. Então, inclusive, esse é o trabalho de todos nós, por isso que eu falei. Né? Cada um pensa de um jeito, cada um escolhe uma coisa, cada um tem o seu viés, cada um tem o seu lado, tem a sua verdade. Né? Cada um tem o que é a sua verdade com base naquilo que eu acredito. Se eu não concordo com o outro, eu não tenho que ficar tentando mudar o que o outro pensa, eu tenho que esclarecer. Se é que eu acho que eu estou esclarecido. Talvez na hora de eu esclarecer, eu vou ver que eu não estou tão esclarecido assim. Eu vou ver que talvez eu não estou tão esclarecido assim. Percebe? E aí isso vai me trazer o esclarecimento do que eu não estou esclarecido. Aí eu vou começar... Olha que ciclo virtuoso. Que doideira, né, cara? Se a gente começar a ficar esperto mesmo, colocar consciência, só como as coisas vão se conectando aqui de um jeito que faz totalmente sentido. Aí você começa a aprender a desfazer qualquer nó. Qualquer nó. Inclusive esse quando você acha que você não tem a força do negócio. Você está entendendo aqui como é que funciona? É só desfazer, ó. Engenharia reversa.
Pô, você está dando esse resultado aqui, foi porque eu fiz essa escolha, foi porque eu penso desse jeito, é porque eu fui criado com essa crença aqui. Ah, então é essa trilha aqui que veio se abrindo lá de trás até aqui. E como é que faz agora? Para de andar nela, pô. Quebra de padrão, começa a andar na outra linha, começa a abrir, mano. Aí você tem que pegar a faca, abrir, aí vai cansar, mano, vai cansar o braço, vai cegar a lâmina do facão uma hora, tá tudo certo. Você para, você amola ali de novo, mas segue no rumo, mano. Segue em frente. Segue em frente. Eu tô de ajuda aí, vamos aumentar a trilha aqui, passar mais gente agora. Vamos abrir aqui o clareira mesmo, que vai vir a galera aqui, ó. Bora lá, mano. Quem que vai junto aí? Vamos lá, essa é a missão. Você quer mudar, né, as pessoas, você está querendo mudar as pessoas aí, você quer ver um negócio diferente, né? Por quê? Você quer um resultado diferente. Como é que você vai fazer isso? Com inteligência. Como que você muda você? Você está conseguindo mudar você? Se conseguir mudar você, aí talvez você já comece com a... E talvez aí, quando você começar a entender como é que muda você comece a entender um pouquinho de talvez como pode ser para ajudar a mudar o outro, né? A mudar não, esclarecer o outro para que ele mude, né? Você não muda ninguém, só esclarece. Certo? Certo, então bora lá fazer uma prática aí rapidinho, né? Vamos dessensibilizar o cérebro, né, dessa procrastinação aí, desse travamento. Vamos colocar uma intenção aqui, vamos visualizar, e visualizar uma prática, né, intencional da nossa, o que a gente faz com a nossa mente, com o nosso cérebro, para olhar para aquilo que a gente quer, né, para colocar ideias, pensamentos, programações intencionais lá dentro. E isso também isso é massa demais, é uma puta ferramenta. Vamos fazer isso. Antes, vamos já tirar o nosso print aqui. Eu vou tirar o aqui também já da live, enquanto o Karen abre a câmera aí também. Hã? Travou? O meu? Aí, ó. Não vai conseguir abrir a câmera aí? Tirei o nosso print. Esse computador aqui é diferente. Vamos lá. Vamos fechar os olhos aí, ó. Uma posição confortável. Inspira fundo. E você entende que quando você inspira fundo, você está oxigenando o seu cérebro, você está melhorando a sua cognição, você vai melhorar o seu pensamento, vai melhorar o seu fluxo, e você vai conseguir visualizar melhor. E aí você, quando inspirar, você inspira, prende um pouquinho ali, uns 4 segundos, depois solta pela boca, bem devagarzinho assim, ó. Mais uma vez. Isso aí, relaxado. Bem relaxado agora. Você vai sentindo aí o peso do corpo na cadeira, os pés no chão, aí onde você estiver, vai sentindo, ficando presente, vai sentindo as costas, aí, a roupa encostando no corpo, a língua dentro da boca, vai sentindo tudo, vai tomando consciência, vai relaxando, respirando calmamente. Isso, vai aprofundando, você inspira. Cada inspiração você vai ficando mais relaxado. Mais relaxado. E agora você limpa sua mente e segue somente a minha voz. Somente a minha voz. Não briga com os pensamentos que vierem.
Não briga, deixa ele vir embora, mas presta atenção na minha voz. Eu vou falando aqui para que você não se distraia em nenhum momento. Fique atento em tudo que eu estou falando. Deixe entrar na sua mente. Relaxa. Inspira. Prende um pouquinho. Solta. Isso. Relaxa. Agora você vai se ver dentro de uma sala. Não sei se essa sala é da sua casa, ou de algum outro lugar que você está, de uma empresa. Onde essa sala não importa, mas é a sua sala que você escolheu. E nessa sala você vê uma porta. E não é a porta de saída, é uma porta ali dentro da sala. E você vai lá e abre essa porta e, ao abrir essa porta, você vê uma escada que desce. Uma escada descendo, escada do jeito que você imaginar. Você vai lá embaixo, uma escada bem longa, e você começa a descer, se sente com vontade de descer. Você vê que tem muita claridade lá embaixo. Você começa a descer a escada devagar. Passo a passo. Passo a passo. Cada degrau que você desce, vai ficando mais e mais relaxado. Mais relaxado. Respira. Solta e relaxa, vai descendo as escadas e vai contando os degraus, e os números vão sumindo, não consegue mais contar, mas você continua descendo, aprofundando mais e mais e mais, mais e mais. Você foca só na minha voz, os pensamentos vêm, você volta para a minha voz, presta atenção e deixa o corpo relaxado, a mente relaxada. Olha como você consegue deixar relaxado. Vai relaxando mais e mais conforme você vai descendo a escada. E quando você chega lá embaixo dessa escada, você chega num lugar perfeito para você. Um lugar perfeito. Se esse lugar perfeito é uma praia, se é a sua casa, se é o seu trabalho, se é a sua escola, se é a igreja, se é qualquer lugar. Relaxando agora, você chega no seu lugar perfeito. Você olha em volta, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Olha só a perfeição desse lugar. Se for uma praia, olha o mar, olha o sol. Se for a sua casa, olha cada detalhe. Olha só isso. Tudo é perfeito. O que você sente nesse lugar? O que você sente nesse lugar? Agora você vê que esse lugar se transforma no seu quarto de criança. De repente, você... é um lugar perfeito também, mas esse se tornou o seu quarto de criança. Né? Gente, você é uma criança ali com 5 anos. O que essa criança de 5 anos queria? Quais os sonhos que ela tinha? Você lembra dela brincando nesse quarto? Independente de qual a lembrança você tem desse quarto, agora ele é um quarto perfeito. Tem sensações perfeitas. Tudo é perfeito ali. Tudo que acontece nos seus dias são perfeitos. Você é livre, você pensa naquilo que você quer, seus sonhos. O que essa criança queria? Internaliza essa sensação agora, essa esperança, essa vontade, essa motivação. Prende. E solta. E fica com essa sensação. E de repente você avança. Avança no tempo e você já está com seus 11, 12, 13, 15 anos. Você sonha na cidade. Qual que é o seu sonho agora? O que esse adolescente quer agora? Quais são os pensamentos, quais são os medos dele? O que ele ouviu ali, de repente bloqueou ele agora? Percebe que não faz mais sentido. Não faz mais sentido arrastar aquilo ali. Agora ele tem consciência de como é que muda. Aquilo que travava. Olha só. Presta atenção nos seus sonhos, aquilo que você tinha certeza que ia executar. Inspira agora. Fica com essa sensação também, ó. De repente você avança no tempo para o dia de hoje. E aí você chega no dia de hoje e você olha, agora nesse momento que você está de mente aberta, que você está colocando toda a sua intenção, toda a sua intencionalidade para movimentar o seu pensamento.
Faz sentido esses sonhos que você tinha quando era criança, quando você era adolescente? Se eles não fazem sentido, o que eles influenciaram na sua vida? E eles influenciaram para você pensar o que você pensa hoje? Quais os sonhos de hoje que eles influenciaram? Porque eles influenciaram, sim. Se você pensou eles influenciaram o que você pensa hoje. E se você não tem o que você quer hoje, o que está faltando para você ter isso? Visualiza. Visualiza você tendo o resultado que você quer. Olha para o resultado, não olha para a subida. Olha para o resultado. Qual é o resultado que você quer? Pega essas duas sensações que você guardou de esperança, de sonho, e transfere para essa imagem agora. Transfere para essa imagem sentindo tudo isso, essa imagem realizada. Não interessa o como, só imagina o que você está sentindo agora com isso realizado. Olha, internaliza essa sensação. Capta ela para você, ó. Guarda a energia dela. Pega, segura com a mão. Fala, eu não abro mão. Fala com a sua boca, eu não abro mão. Isso aí é seu. Você inspira isso, internaliza, e aos poucos você vai relaxando novamente, vai voltando, vai mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, vai sentindo os ombros, os braços, vai sentindo o peso do corpo no chão, na cadeira, onde você estiver, no sofá, na cama, vai sentindo o peso do corpo, as roupas, vai sentindo tudo, vai se movendo aos poucos. Quando você sentir que está tudo certo, pode abrir os olhos, vai voltando, respirando. Isso aí. Chegamos. Conseguiram aí visualizar? Conseguiram movimentar o pensamento aí? Se a gente não enxergar onde a gente quer chegar, a gente só vai ficar olhando para a subida. A gente só vai olhar para a subida. E aí a gente vai querer ficar no lugar que a gente está. Ficar mais confortável. Mas para chegar lá onde a gente quer, tem que encarar a subida. Sacou? É isso aí, gente. É isso aí. Espero que tenha esclarecido aí mais uma vez. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado mesmo. E bora lá, né? Botar em prática aí o que a gente precisa para alcançar isso aí que a gente botou na nossa mente hoje aqui, ó. A gente fortaleceu na nossa mente, intencionalmente. Pode ter certeza que você colocou essa impressão no teu cérebro, aí, no teu inconsciente, ele vai dar um jeito de buscar resolver essa questão aí para você, ó. Ele vai dar um jeito. Mas quando ele te der o sinal, você vai lá e faz. Não titubeia, vai lá e faz. Vai lá e faz. Eu vi essa semana que é melhor você pedir perdão do que pedir permissão. Sei lá e fazer, errar e pedir desculpa do que você ficar pedindo permissão para fazer. Então, permita-se, né? Permita você mesmo fazer. Fechou? Gente, isso aí, meninas, André, valeu, obrigado aí, mais uma vez, por estarem aqui. Eu agradeço aí, Fábio. Excelente aula, muito instrutiva mesmo. Faz a gente pensar sobre várias questões da vida, sobre colocar em ação nossos propósitos, nossos sonhos, refletir um pouco sobre os nossos caminhos também, né? Muito bom. Da hora. Nossa. Muito obrigado aí. Bora lá curtir o sabadão, que o sabadão tá bonito aqui, hein? O sol tá pelas caras hoje aí. Então, gente, beijo para vocês aí. Bora praticar aí uma semana. Prática da semana e colocar as coisas em prática. Começar agora. Desligou aqui, o que você já vai começar? Já começa. Valeu.